lá, de volta ao meu Gazine, hoje numa edição especial em homenagem ao Líbano. O país em que ontem, no dia 4 de agosto, houve uma imensa explosão no porto de Beirute, afetando a cidade inteira, o país e o mundo de certa maneira, né? Temos que tomar cuidado com todas essas questões em todos os países, em todos os portos, porque pode acontecer em qualquer lugar e isso não serve só como um aviso, é um aviso lamentável, porque envolve um país e vidas. Mas pode acontecer de novo, como já aconteceu no Brasil, em escala menor, enfim, só para advertir. Mas é uma homenagem com relação aos quadrinhos, na verdade aos fanzines, né? No Líbano eu já estive 4 vezes. Na segunda vez, de 1996 para 97, finalzinho, de 96 para início de 97, inverno libanês, eu consegui fazer um dossiê pesquisando todos os quadrinistas, caricaturistas, chartistas que estavam em atividade naquele período, que resultou num artigo de finalização de disciplina de mestrado que eu fazia na USP para uma disciplina de caricaturas, caricatura, a imagem fixa ou algo assim, não lembro muito bem o nome da disciplina, que era dada pelo Antônio Luiz Caim. Inclusive esse artigo foi apresentado no Intercom depois e ele está disponível na internet, eu vou deixar um link caso queiram ler. Um dos primeiros artigos que eu comecei a desenvolver na época do meu mestrado, que foi de 96 a 99. Então foi em 97 isso. No Líbano não existem ou não existiam fanzines e fanzineiros. Porém, ao mesmo tempo que não existiam, eles todos quase, segundo relatos até, eram como autores independentes. Eram como os autores independentes do Brasil, eram como fanzineiros. Salvas as exceções de caricaturistas ou chartistas. Lá os caricaturistas são os chartistas, como na Europa. Eles chamam de caricatur ou caricaturistas aos nossos chargistas daqui. Eles publicavam e publicam em jornais, né? Mas as publicações oficiais lá existem. Só para vocês terem uma ideia, existiam, pelo menos ainda devem existir, mas um pouco diferentes, porque isso aqui é daquele período. Então, DC, Luluzinha, DC Comics, né? Luluzinha, outra editora, e material do país ou dos países árabes, como esse aqui. Lembrando que a leitura deles é como no Japão, vai da esquerda para a direita, é o contrário da nossa, tá? Então, algumas revistas, não independentes, mas de publicação autoral, de pequenas editoras, né? Como tinha no Brasil. Esse pessoal aqui da Sheshbesh, que é uma jogada do Gamão, tanto que por isso que tem esse logotipo, na época eu comprei e ganhei algumas revistas dessas. É o equivalente ao que seria a revista norte-americana, a Mad, né? De humor, cartoons, paródias, enfim. Eram revistas que parodiavam o humor, né, do Líbano e de outros lugares. Esse pessoal todo era independente, eu os conheci na época, assim como conheci alguns caricaturistas famosos. Esse eu não vou me lembrar o nome, infelizmente eu falo um pouco de árabe, mas não sei escrever nem ler, sou analfabeto da língua árabe, né? Então tem aqui um dos álbuns que eu ganhei ou comprei, eu não me lembro, acho que ganhei porque o autor ele me caricaturizou também, né? E com charges, né? Geralmente charges políticas, claro, porque é um país num local efervescente de questões político-mundiais, né? Mas nos independentes eu também vim descobrir o pessoal que publicava e editava Samandal. Aliás, Samandal. Samandal em árabe é o equivalente a salamandra. Aqui tem 2 dos volumes, para vocês terem uma noção, né? Que é equivalente ao material europeu, tanto que eles publicavam, eu não sei se existe ainda Samandal, talvez exista, mas enfim, eles publicam em inglês, francês e árabe, né? Então aceitam o material em inglês, em francês e em árabe, porque eles têm as 3 línguas como oficiais. Esse que está na minha mão aqui é francês, é do grupo da L'Association, um grupo independente muito famoso na França, né, de quadrinistas. Então, eles têm um contato no Líbano, em todas as áreas, com o pessoal da Europa, tanto que eles fizeram então a Samandar, que é calcada em material europeu,
mas com trabalhos árabes e de outros países também, fotos, quadrinhos, às vezes invertidos de página. Então seria o equivalente a um álbum, a uma série de quadrinhos para adultos nos temas poéticos e artísticos, né? Tanto que esse contato que eu tive com eles, eu consegui, para o número 10 de 2010, a publicação de pelo menos o contato de um dos nossos brasileiros. Eles rejeitaram minha HQ e de outros autores, mas o trabalho do Edgar Franco foi aceito. Vou até colocar aqui para vocês verem. Está aqui. Né? E eu já deixei a página marcada, então vamos lá. E aí quando a gente vai virando o álbum, em alguns momentos ele vai de ponta cabeça também. Né? Então aqui está o quadrinho dele publicado em inglês, né? Foi traduzido para o inglês. E outros autores. Então, enfim, essa série Samandala, eu espero que ainda exista, é uma série de publicação periódica de quadrinhos arte. Né? Tanto que vejam esse número que interessante. Esse número aqui é o 11, se eu não me engano, sim. Então a capa ela tem esse corte aqui, como tem em alguns fanzines, em alguns livros de arte, etc. Né? Aqui tem um outro número. Então, esse material todo e esse conhecimento que eu tive no Líbano, na época, esse reconhecimento da área dos quadrinhos me fez saber que eles têm uma certa semelhança com o Brasil. Eles tinham dificuldades de publicar quadrinhos, havia preconceitos, a maior parte da população que publicava quadrinhos, como esse pessoal do Samandala, do Sheshbesh, era independente, se reunia como fanzineiros. Então tem uma estrutura de fanzinato, embora eles quisessem publicar como os quadrinistas brasileiros, por exemplo, do Quarto Mundo, ou os atuais que têm uma disseminação aqui de autoria, de publicação independente e agora também pelo Catarse, etc. Mas o quadrinho e o fanzinato, entre aspas, do Líbano também eram fortes, dada a proporção do país, que também é pequena, né? Um país pequeno. Mas um trabalho bastante criativo e bastante interessante. Eu fico contente de ter conhecido a maior parte dos quadrinistas, caricaturistas em atividade na época, em 97. Atualmente eu não tenho mais conhecimento de como eles estão. Né? E 2010 eu voltei lá, 2011 também, mas vi pouca atividade, menor do que quando eu havia ido antes, né, em 1997. Enfim, é uma homenagem aos libaneses, porque eu também tenho uma ascendência libanesa, eu sou brasileiro, meus pais eram libaneses, e fica essa homenagem aqui dessa publicação artística, né, do Samandala, junto com os de humor que eles tinham, né, para finalizar essa homenagem. Né. Até o próximo Gazine.